Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos começando mais um culto de doutrina bíblica nesta terça-feira. Nessa oportunidade, nós vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã de número 151, 151, por toda a igreja. Você que está aí no seu lar, por favor, pegue a sua harpa cristã para louvar ao Senhor juntamente conosco. E também você precisará da Bíblia para acompanhar a exposição da palavra de Deus. Então agora estaremos louvando ao Senhor, em seguida a palavra da parte de Deus. Sim.
Graças a Deus, nosso Senhor. Meus irmãos, nós, antes de darmos início à exposição bíblica doutrinária dessa noite, também quero deixar aqui uma orientação, aquela instrução que disse no domingo passado que passaria a dar em todos os cultos um informe público, alguma informação que seja para benefício de todos nós. Dessa feita, eu quero trazer e alertar os irmãos quanto a um assunto muito recorrente, também tem acontecido nessa época que estamos vivendo, e está relacionada ao uso de cartões de crédito. Por exemplo, todo cartão de crédito ele tem uma chave tetra. São 4 segredos que tem em um cartão de crédito, que se um fraudador souber, ele aplicará um golpe e nos prejudicará. Então fica uma advertência para todos nós, um cuidado todo redobrado. A chave tetra são 4 componentes fundamentais que os fraudadores buscam. O primeiro é o número do cartão. O segundo dado é o nome do proprietário do cartão. O terceiro dado é a data de validade do cartão. E o quarto dado, importante para formar essa chave tetra, é o código de segurança que vai no verso do cartão de 3 dígitos. Com essas informações, mesmo um fraudador não tendo o plástico, o cartão na mão, ele consegue fazer compras, por exemplo, pela internet, clonar o seu cartão e provocar um estrago financeiro grande. Muitas pessoas inadvertidamente, quando vão, por exemplo, a um posto de gasolina abastecer o carro, entregam o seu cartão na mão do frentista, e muitas vezes esse frentista sai, vira as costas e você não sabe o que aconteceu com o seu cartão. Daqui a pouco vem com a maquininha, você digita a senha e parece que nada aconteceu, você pagou e tudo muito bem. Mas depois, se for um fraudador, se houver conivência desse frentista ou qualquer outro profissional, estou usando o frentista como um exemplo, mas pode ser um caixa, supermercado, pode ser qualquer outro profissional. Se for uma pessoa mal intencionada, essa pessoa pegará esses dados do cartão, anotará, tirará até uma foto e depois usará em compras pela internet. Depois vem na fatura do cartão compras que não são reconhecidas pelo consumidor e aí fala: como usar o meu cartão? Usaram porque infelizmente não fomos prudentes quanto ao manuseio do mesmo. Então todo cuidado é pouco. Da mesma forma, quando você for a um caixa eletrônico, cuidado ao digitar a senha. Não use a digitação da senha de forma inadvertida. Se tiver gente do seu lado, coloque uma outra segunda mão tentando tampar a digitação dos números para que ninguém veja, porque esses golpes, inclusive em caixa eletrônica, é muito recorrente. E por fim, se você ainda tiver um cartão, seja de qual banco for, de tarja magnética, que não tenha chip, vá até o banco e peça para o banco trocar e emitir uma nova via com chip, porque cartão sem chip é muito mais inseguro, é muito mais vulnerável para os fraudadores aplicarem os seus golpes. Deixo aqui essa informação pública para que os irmãos estejam alertas também. Dito isso, quero entrar na palavra de Deus e vamos ao livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, onde estaremos iniciando o estudo bíblico doutrinário dessa noite. Agora são 8 horas e 10 minutos, 20 horas e 10 minutos, permitindo o Senhor, terminaremos esse culto às 21 horas. Portanto, fique conectado, compartilhe o link dessa live e depois subiremos também ela para o YouTube. Malaquias capítulo 3, nós vamos ler o primeiro versículo que diz assim: Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente
virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Por ora, apenas esse primeiro versículo, deixa eu explicar rapidamente aqui cada expressão a qual o Espírito de Deus deu a Malaquias. Veja que essa profecia bíblica, essa palavra bíblica é uma palavra escatológica. Esse capítulo, ele contempla tanto a profecia em relação à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, como também a segunda vinda esta que está para acontecer quando Jesus virá nos buscar. Quando a gente olha e lê esse primeiro versículo, veja que o texto diz: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Esse meu anjo, aqui refere-se a João Batista. João Batista, que foi o precursor, aquele que preparou o caminho do Evangelho, quando ele diz, em alto e bom som: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois tem um ponto e vírgula e continua o texto: e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. Este anjo do concerto continua a dizer: a quem vós desejais. O desejado das nações está se referindo exatamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então esse é o começo desse capítulo 3 de Malaquias. Depois, o versículo 2 diz: mas quem suportará o dia da sua vinda, tanto da primeira quanto da segunda? Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Vejam, aqui é o tema da nossa mensagem de hoje. Veja que esse texto, versículo 2, nós estamos, diz: porque ele será, ele quem? O anjo do concerto, o desejado das nações, o Jesus de Nazaré. Aqui Malaquias estava profetizando o que havia de vir, o Messias prometido. E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives. Hoje eu não vou falar sobre o fogo do ourives, mas também ele será como o sabão dos lavandeiros. Ele será como o sabão dos lavandeiros. E o texto diz a seguir no versículo 3: e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Meus prezados irmãos e amigos, quero falar com a graça de Deus sobre aqui a importância dessa metáfora, dessa analogia utilizada por Malaquias, quando ele usa a expressão: porque ele será como o sabão dos lavandeiros. Nós sabemos quais são as propriedades do sabão, para que serve o sabão, a importância do sabão. Em tempos de pandemia, nós sabemos quais são as recomendações da vigilância sanitária em relação à higienização das mãos. É claro que hoje tem também o álcool em gel, mas lavar as mãos com sabão, o sabão é muito mais efetivo. A asepsia da mão, ela é muito mais efetiva quando lavamos com sabão, apesar de que o álcool também é muito efetivo. Mas quero aqui tratar e ampliar esse leque em relação ao sabão. Sabão
ele tem a sua propriedade, mas nós sabemos que o sabão por si só não limpa, precisa de água. O sabão não funciona plenamente se não tiver água, precisa ter essa combinação, sabão e água. E aí Malaquias traz essa palavra falando, olha, quando ele vier, quem suportará? Porque ele será como o sabão dos lavandeiros. E digo mais aqui, quando nós lavamos uma peça de roupa em casa, pense numa peça de roupa branca. Você usa o sabão que lhe convier, a marca que você tiver, que for a sua preferência. Mas a verdade é que se você mandar a mesma peça de roupa para uma lavanderia, essa peça de roupa branca, ela ficará mais branca do que a peça lavada em casa. Isso porque o sabão utilizado na lavanderia, ele é mais forte do que o sabão utilizado em casa. A propriedade desse sabão, ela é mais intensa, mais forte. E por isso que Malaquias usa, ele não usa só a expressão, ele virá como sabão. Não, ele usa a expressão, ele virá como sabão dos lavandeiros. Ou seja, é um sabão que limpa e limpa mesmo. Agora, o que isto significa? Na terça-feira passada nós falávamos sobre a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E ele também disse a nós e nos orientou que nós também devemos ser a luz do mundo, tanto quanto o sal da terra. E quando nós falávamos aquela palavra sobre a luz, nós citamos um versículo em que São João escreveu, lá no capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo. E falávamos que Jesus disse também, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Explicamos bem esse assunto. Se você não participou ou assistiu o culto de terça-feira, você poderá assistir e verá a explicação bíblica sobre esse assunto. Porque Jesus diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas nesse mesmo texto que Jesus disse, esse texto está relacionado à cura de um cego de nascença. E Jesus, quando se depara com esse cego de nascença, perguntaram a ele, Senhor, quem pecou, esse moço ou seus pais pecaram? Para ele ser cego. O que aconteceu? O que trouxe a ele a cegueira? E Jesus respondeu, não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. E depois Jesus continua explicando a eles, olha, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E aí vem o versículo que citamos há pouco, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E o que aconteceu nesse diálogo entre aqueles que questionaram a cegueira daquele homem e as respostas de Jesus? Diz a palavra que quando Jesus disse que era a luz do mundo, ele cuspiu na terra, Jesus cuspiu na terra, e com a saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E quando ele fez isso, o Senhor Jesus, para com o cego, Jesus disse ao cego, olha, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E diz a palavra que ele foi. Ele creu, ele foi, ele lavou-se. E depois que ele foi ao tanque de Siloé e se lavou, diz a palavra de Deus que milagrosamente ele foi curado para a glória de Deus Pai. Mas ele precisou ir. E aí começaram a questionar o que aconteceu, quem é que fez isso? E a palavra de Deus vai explicando ao longo do texto, né, tudo o que aconteceu, o que Jesus havia feito e o homem que testemunhou aquela maravilha. Eu quero tirar desse contexto justamente o ide, a ordem imperativa do Senhor Jesus para com esse cego. Vai,
lava-te no tanque de Siloé. É claro que esse tanque hoje, até hoje ele é inutilizado, hoje não tem mais nenhuma finalidade como nos tempos do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero trazer aqui a importância da obediência desse homem em ir até onde tinha que ir e se lavar, limpar. E o milagre acontecer. E aconteceu. Nós vamos ainda explorar esse assunto um pouco mais para os irmãos entenderem a sequência bíblica do que o Senhor Jesus quer dizer aos nossos corações nessa noite. Veja que o mesmo apóstolo São João, na primeira epístola, lá no finzinho da Bíblia, no capítulo 1, o apóstolo São João, ele escreve assim: olha, mas se andarmos na luz, agora eu vou fazer aqui uma conexão entre terça-feira passada e a terça-feira de hoje. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas tem uma condição: se andarmos na luz, como Ele na luz está, e tendo comunhão uns com os outros, aí sim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas também devemos entender que no versículo 9, nós lemos o 7, da primeira epístola do apóstolo São João. O versículo 9 tem uma outra condição para que a purificação dos pecados aconteça. Falávamos inclusive na escola bíblica dominical, na aula de domingo passado, que falava sobre a santificação. Veja o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que maravilha esse benefício, mas é um benefício condicional. Se a importância da confissão, nós precisamos compreender. Há um abismo entre o arrependimento e a conversão. É justamente a confissão. A confissão é justamente a cruz de Cristo que aponta do arrependimento para a conversão. A confissão é nós falarmos: olha, Senhor, eu pequei, me perdoe, e aí o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purificará de todo o pecado. Tem que haver a confissão, porque não adianta eu me arrepender e não confessar o meu pecado. Não adianta eu magoar o meu irmão e não pedir perdão para o meu irmão. Veja que nós lemos: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, tendo comunhão uns com os outros. Comunhão. Se não tiver comunhão, aqui, infelizmente, nós não vamos conseguir atingir o objetivo final, que é a purificação dos pecados. Pois bem, dito esse versículo, tanto do Evangelho quanto da Epístola de São João, nós vamos voltar para Malaquias, onde nós estávamos, porque, de novo, Malaquias aqui foi usado por Deus como uma metáfora, falando sobre o sabão dos lavandeiros. O sabão, ele limpa. E aqui, Malaquias estava apontando e mostrando que esse sabão seria justamente o sangue do Senhor Jesus Cristo, que é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado. Ele é, e ele viria como o sabão dos lavandeiros. Limparia tudo, e o sangue de Cristo limpa todo o pecado. Nenhum pecado fica quando há o arrependimento, a confissão e, por conseguinte, a conversão. Aqui Malaquias vai ser usado por Deus para revelar esses mistérios. Agora nós podemos também utilizar um outro contexto bíblico para essa explanação. Por exemplo, o Salmo 51, Salmo de Davi, muito conhecido. Veja que o
O título do Salmo 51, na Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, diz: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo 51 começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Olha só a importância da lavagem. E aqui o salmista já apontava para o Calvário também: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Por quê? Por que ele diz isso? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado, meus irmãos, o pecado é uma crosta que não sai de qualquer jeito. O pecado é uma crosta de sujeira que não sai de qualquer jeito. Por exemplo, a mentira. Há quem diga, um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta. Não acredito nisso. A mentira tem perna longa. Ela vai longe, inclusive. Só que ela tem um cobertor curto. Uma hora ela vai ser revelada. Ela vai ser revelada. Ela pode ir até longe, mas uma hora vai ser descoberta. O pecado é uma crosta. E uma pessoa que tem um vício da mentira, por exemplo, ele é viciado na mentira, e a mentira só vai aumentando, só vai ampliando. Mas se confessar, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Tem que haver confissão. Porque eu conheço as minhas transgressões. Nós conhecemos, meus irmãos. Nós conhecemos. Onde nós falhamos, nós conhecemos. Davi, quando escreveu o Salmo 51, foi depois de ter encontrado com Natã. Quando Natã encontrou com ele, falou: Natã, cheio da presença de Deus, da graça de Deus, Natã vai e revela tudo que tinha escondido. Mas depois que foi tudo revelado, Davi, ele confessa: Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E o Senhor vai falando com Davi. Aí vem, eu vou pular alguns versos do Salmo 51, vou para o verso 7. Purifica-me como hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. O que é o hisopo? Hisopo é uma planta aromática. E se nós olharmos, não vamos ler agora, mas se formos lá para Êxodo 12, 22, nós vamos ver que Deus deu a ordem para que pegassem o hisopo, molhassem na bacia onde tinha o sangue, para colocar na verga da porta de casa, para que não entrasse a destruição e a morte naquela casa, naquela família. E isso já apontava para o Calvário, porque nós precisamos ter a marca do sangue de Jesus Cristo na nossa vida. E o hisopo é como se fosse aqui uma trincha, uma brocha que pegava e passava na verga da porta. E toda casa que tinha essa marca estava protegida. Hoje também, a casa, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A casa, o templo do Espírito Santo de Deus, que tem a marca do sangue de Jesus. Esse templo é um templo santificado para a glória de Deus. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Que coisa linda, meus irmãos, é quando há essa limpeza. Quando o sabão do lavandeiro entra para fazer a limpeza, esse sabão é poderosíssimo e limpa toda a sujeira para a glória de Deus. Aqui nós vamos ver depois toda a sequência, Davi suplicando: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Depois da confissão, isso acontece. Senhor, agora cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário.
Por que nós demos aqui o título dessa mensagem como o sabão do lavandeiro? Veja que é como o sabão do lavandeiro. Aqui no Salmo 51 fala com o esopo. Com é uma ferramenta, como é a forma da limpeza. Agora nós temos esse título, justamente, meus irmãos, porque ao longo da vida, ao longo da caminhada espiritual, muitas coisas, muitas sujeiras tentam agarrar na nossa alma. Tantas coisas tentam entristecer, tantas coisas acontecem que muitas vezes parece que nós não temos força para superar aquela luta entre a carne e o espírito. É uma luta. Mas nós precisamos compreender que quando nós colocamos uma determinada louça na pia para lavar, nós só usamos essa louça de novo depois que ela sai limpa de lá. Se a louça não estiver limpa, nós não usamos ela novamente. O Espírito Santo de Deus, ele quer trabalhar, ele só trabalha em louça limpa. O Espírito Santo de Deus, ele quer vaso limpo para encher de azeite. E esse azeite é onde vai transbordar a graça e a unção de Deus sobre a nossa vida. Se o vaso não estiver limpo, o Espírito Santo não consegue entrar. Ele não consegue fazer a obra de Cristo. Mas quando o vaso se dispõe a ser limpo, a lavado, o sabão do lavandeiro entra no vaso, tira a sujeira e a glória de Deus se manifesta. E o azeite é derramado no vaso e o vaso passa a ser usado para a glória de Deus. Mas precisa ser limpo, precisa ter essa limpeza. Precisa ter essa limpeza. Nós podemos também trazer outros textos bíblicos que eu procurarei ser rápido aqui, porque o tempo voa. Os irmãos conhecem bem uma passagem bíblica registrada por São Mateus, São Marcos também registra, sobre a tradição dos anciãos. Quando chegam ao pé de Cristo, escribas e fariseus, e começam a questionarem a Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Olha o questionamento que fizeram a Jesus. E o assunto não tinha nada a ver com Jesus. Os discípulos que não estavam lavando as mãos. É claro que é um hábito louvável, importantíssimo, especialmente nesses tempos de pandemia. E os escribas e fariseus estavam de olho nos discípulos de Jesus. Olha como que eles estão se alimentando. Chegam da rua, sentam-se à mesa e pegam o pão sem lavar as mãos. Jesus, como pode um negócio desse? E o Senhor não fala nada? E aí Jesus disse, ele sempre deu a resposta. E ele disse: pois bem, por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Vocês estão preocupados com lavar as mãos? Muito bem, é louvável isso. Mas por que vocês transgridem o mandamento de Deus quando Deus diz, ordenando: honra teu pai e a tua mãe? Quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Ou seja, os escribas e fariseus estavam olhando para o defeito dos discípulos de Jesus, mas não estavam enxergando os seus próprios erros. Eles desonravam, eles amaldiçoavam os seus próprios pais. E Jesus continua a dizer: e quando vocês fazem isso, desonrando o pai e mãe, vocês estão invalidando, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, olha a palavra de Jesus, hipócritas, olha o sabão é pesado, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Jesus não estava falando que não tinha que lavar as mãos, não estava falando isso. Só que Jesus estava falando: olha, vocês estão apontando o erro de uns e estão esquecendo dos próprios erros. Mais adiante Jesus vai explanar esse assunto melhor, porque Pedro, sempre Pedro, apóstolo São Pedro, chega lá diante de Jesus, toma a palavra e diz: Senhor, explica-nos melhor esta palavra, eu não estou entendendo. Ei, irmão Pedro. E aí Jesus diz: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração, olha a importância do sabão do lavandeiro, porque do coração procedem os maus pensamentos. Maus pensamentos têm que sair do coração. Mortes, olha as atrocidades que nós assistimos por aí. Adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus estava explicando para eles. De novo, em momento nenhum Jesus estava querendo dizer que não tinha que lavar as mãos. Jesus queria trazer o assunto para o lado espiritual, que mais importava. Nós estamos diante de uma pandemia muito severa, muito delicada, e que nós devemos ser sóbrios, vigilantes e cuidadosos de tudo. Mas, meus irmãos, a pior pandemia que a humanidade está sofrendo é a pandemia do pecado, que está matando milhões e milhões de pessoas diariamente. E para essa pandemia do pecado há uma vacina que ela já foi desenvolvida e é poderosa, que é a palavra de Deus. Quando essa vacina é aplicada, em nome de Jesus Cristo, a morte vira vida. O pecado está arrasando a humanidade e as pessoas estão cegas, não estão enxergando, não estão vendo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Ainda Jesus, São Lucas registra uma outra passagem no capítulo 11 sobre essa temática de lavagem. E aí eu posso usar sabão, água, sabão, porque os dois precisam trabalhar juntos, porque Jesus também é a água viva. Jesus é a água purificadora, a palavra de Deus é a água que limpa. E São Lucas escreve no capítulo 11, versículo 37, um contexto bem similar ao que acabamos de ler. Estando ele ainda falando, rogou-lhes um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. Olha aí de novo, mais gente observando. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! O que fez o exterior não fez também o interior? Palavra dura de Jesus, hein, meus irmãos? É porque o Senhor Jesus, Ele quer limpeza completa. Ele quer que a louça, Ele quer que o vaso, quer que esse utensílio, esse instrumento, como você quiser chamar, ele esteja limpo, para que o Espírito Santo de Deus possa encontrar lugar e distribuir dons que sejam úteis para a obra do Senhor. Daí o processo da santificação é fundamental. Sem a paz e santificação, ninguém verá o Senhor. Mas agora, indo para o final dessa mensagem, eu quero ir ainda para São João capítulo 13. Aleluia. Quem era São João? Quem era João, meus irmãos? Quem era João dentre todos os apóstolos? Era aquele que estava ali perto de Jesus, ali colocando o ouvido próximo do peito, escutando as batidas do coração do Mestre. Quanto mais próximo nós chegarmos de Jesus, mais Ele vai se revelar. Quanto mais próximo eu chegar de Cristo, mais será a revelação dele para nós. É o que aconteceu com São João. Olha o Evangelho de São João, olha a epístola
o Evangelho de São João, vou refrasear, o Evangelho de Cristo escrito por São João. Olha a primeira epístola que São João escreve, a profundidade, a clareza, a luz que São João coloca. Por quê? Porque onde Jesus estava, João estava ali também. Eu quero entender mais, tem um mistério, eu quero a revelação dessa palavra. Irmãos, vamos nos aproximar do Mestre, vamos nos aproximar de Cristo, vamos nos aproximar, porque Jesus enche a barriga, Jesus enche a alma, Jesus sacia a fome, Jesus faz obra maravilhosa. São João capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Essa última referência bíblica dessa noite, mas é importantíssima. Veja que aqui, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 5. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Imagine a cena. Olha para pensar a cena. Jesus pega uma bacia, bota água nela, senta-se e fala: vem cá, um por um, deixa eu lavar os seus pés. E aparece um por nome Pedro. Pedro aparece de novo. Aparece no cenário. João estava sempre no cenário procurando entender os mistérios, a revelação, as batidas no coração do Mestre. Mas aqui Pedro, apóstolo São Pedro, homem de Deus. Mas Pedro chega e diz: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Jesus respondeu e disse: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois, Pedro. Agora você não entende. Mas Pedro não se contentou. Senhor, nunca me lavarás os pés. Nunca. Isso não vai acontecer. E Jesus responde de forma contundente a Pedro: ok, Pedro, mas se eu te não lavar, não tens parte comigo. Você escolhe o que você quer. Eu preciso lavar os seus pés, você não quer, mas se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Simão, aí a ficha caiu. Os jovens nem sabem o que é a ficha caiu, significado, né? Os jovens nem sabem. Falar que a ficha caiu, o que é isso? Não vou falar disso, que o tempo ruge. Senhor, não somente lava os meus pés, mas também lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. Se o negócio é estreito assim, pode lavar tudo, que agora eu quero. Eu quero ter parte com tudo, Senhor, lava tudo. Interessante que na outra passagem, quando indagaram a Jesus sobre o lavar das mãos, veja que Jesus levou a palavra para o lado espiritual. Aqui também. Só precisamos entender. Pedro não tinha entendido, mas Jesus começa a explicar. Lava tudo agora, dá um banho completo. Se o negócio é esse, pode dar um banho completo aqui. Mas Jesus disse: Pedro, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que é que Jesus estava querendo dizer aqui? Qual era o ensinamento de Jesus? Sendo que na terça-feira passada nós lemos na palavra de Deus Jesus ensinando que a candeia do corpo são os olhos. E se os teus olhos forem bons, tiver luz, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos não tiver luz, teu corpo será tenebroso. Mas aqui Jesus, ele não pediu para lavar as mãos, ele não pediu para lavar os olhos. Aqui ele pede e começa a fazer a lavagem dos pés. Por quê? Porque, meus irmãos, quando os pés entram pelo caminho errado, o corpo inteiro vai junto.
Quando os pés pisam em lugar que não deve pisar, o corpo inteiro já foi. E é justamente o que estava acontecendo com Judas Iscariotes. Veja que Jesus diz no versículo 11: porque bem sabia ele quem? Jesus, quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Versículo 12: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis: bem, porque eu sou mestre e Senhor. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. E aí ele começa a trazer outros ensinamentos. Qual é a explicação, a explanação, a clareza da palavra de Deus a esse respeito do lavar os pés? É porque há muitos, como Judas, que estão pisando no caminho todo, no caminho errado. Há muitos que estão pisando como Judas pisou. Jesus já estava observando já os passos de Judas. Jesus estava observando por onde Judas estava indo. É como a palavra de Deus fala sobre Balaão. Os passos de Balaão já mostravam onde ele ia chegar. Um profeta de Deus, mas os passos de Balaão estavam seguindo os passos de Balaque por conta do suborno. Quando os pés pisam em lugar que não deve, é um perigo. Já leram um texto bíblico de Provérbios, que eu vou fazê-lo agora? Provérbios, capítulo 6, Provérbios 6, verso 13 a seguir. Olha, 12 a seguir. O homem de Belial, o homem da iniquidade, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés. Já ouviu alguém falando com os pés? Pois é, o homem de Belial, Judas Iscariotes, falou com os pés. Fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Quando os pés pisam fora do caminho estreito, que vai para o caminho largo, começa a andar e semear contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. E aí vem: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. O sabão do lavandeiro tem que entrar aqui para limpar. O sabão do lavandeiro tem que entrar nessa casa para limpar. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Meus irmãos, que o Senhor Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia de nós, que o sangue do Senhor Jesus Cristo possa purificar todos os pecados, que haja confissão e que haja comunhão entre todos os irmãos, para que o Espírito Santo de Deus encontre lugar para agir e fazer obras maravilhosas no meio da igreja, no meio da família, e o nome do Senhor ser glorificado. O sabão do lavandeiro, quando entra, limpa tudo. O sabão do lavandeiro, quando entra, ele tira a crosta. É como uma esponja, é como uma palha de aço. O sabão do lavandeiro, ele esfrega e tira a sujeira, e este vaso fica limpo para a glória de Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, é por isso que o profeta Isaías, quando teve um encontro com o Senhor, ele registra no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, teve que morrer o rei para acontecer alguma coisa, mas Isaías observou, e diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e o seu séquito enchia o templo. A glória de Deus é santidade, a santidade convém à igreja do Senhor. E os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas, é uma metáfora. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam. Olha a santidade de Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor quer uma igreja santa. O Senhor chamou um povo especial, zeloso de boas obras. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu a terra cheia da glória de Deus. Os umbrais das portas, Isaías viu, tinha o sangue do Cordeiro. Nos umbrais das portas, lá no céu, tinha o sangue do Cordeiro. Se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça da glória de Deus. E aí Isaías se deu conta com quem é que estava falando com ele, quem estava falando com Isaías. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmão, quando os olhos se abrem, quando os olhos passam a ter a luz de Cristo, todo o corpo passa a ter luz. Aleluia. E quando Isaías viu o Rei, o Senhor dos senhores, os serafins, santificando o nome do Senhor, diz que Isaías, veja isso, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Senhor, eu quero ser enviado. Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu quero ser totalmente usado por Ti. Amém. Glória a Deus por isso. Mas primeiro tem que se arrepender, tem que confessar, tem que se converter, para poder o vaso ser usado por Deus. Deus é fiel. Não importa o título, pode ser pastor, pode ser qualquer um. Se não tiver a unção de Deus, não serve para nada. Se não tiver a graça de Deus, pouco importa o título. Tem que ter a graça de Deus, tem que ter a unção de Deus, tem que ter a autoridade do céu. O Espírito Santo de Deus revela na igreja ainda hoje. O Espírito Santo de Deus faz obras miraculosas na igreja ainda hoje. Mas Ele quer usar vaso limpo, Ele quer usar vaso dependente dEle. Não é qualquer sabão que limpa o vaso, não, do oleiro. Tem que ser sabão dos lavandeiros. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, e eu escutei: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O serafim já veio, a brasa já foi tocada nos meus lábios. Olha, aquelas palavras chulas, aquelas palavras que não agradam, que entristecem o teu Santo Espírito, isso acabou, foi purificado os meus pecados. E agora, os meus lábios proferirão daqui por diante palavras que edificam, palavras que levantam, palavras que fortalecem, palavras que animam, palavras que curam. A palavra é poderosa, mas tem que ter esse processo. Nós precisamos passar por esse processo de limpeza. Todos nós, da igreja, de modo geral, não é a igreja aqui em Jabaquara, não, é a igreja. Aquele que quer servir a Cristo deve andar como Ele andou. Então,
fiquemos com essa palavra, que a palavra de Deus é a água que limpa, que purifica, e o Espírito Santo de Deus é quem convence, porque nós não convencemos ninguém. O pastor não limpa ninguém, o pastor não purifica ninguém, o pastor não convence ninguém, o pastor não muda ninguém. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos deixar e dar lugar ao Espírito Santo, porque Paulo, escrevendo a Tito, o último versículo bíblico, eu vou dizer: mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lavagem, de novo, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que nós possamos passar sempre por esse processo, possamos sempre entender esse processo da limpeza, que é diariamente, e assim o nome do Senhor continuará sendo louvado e engrandecido, e a igreja de Cristo vai continuar marchando firme, triunfalmente, ganhando almas para Cristo Jesus, e a obra do Senhor sendo realizada para a glória de Deus Pai. Fiquemos todos com essa palavra bíblica doutrinária, permitindo o Senhor Deus, na quinta-feira próxima temos oração aqui presencial, nós não transmitiremos, a partir das 19h30 até as 21 horas estaremos aqui em oração com toda a igreja, e também em breve teremos aí outros trabalhos também voltados para a oração. Fiquem sempre nos acompanhando, para que possam saber a programação da nossa igreja aqui em Jabaquara. Estamos ao lado do metrô Conceição, praticamente 600 metros, Rua Maracá 330, tem os dados no Facebook ou também no Instagram. Então eu vou terminar com uma oração. Eu convido a todos a se colocarem em pé. Você que está aí em casa, curve a sua cabeça, por favor. Depois dessa oração aqui localmente, nós vamos ainda fazer um último trabalho, mas vamos encerrar a live após a oração. Nós vamos orar a Deus, para que a gente possa pedir a Ele essa graça para abrir o coração, para que o Espírito Santo entre no nosso coração e possa limpar, possa purificar o nosso coração de tudo que possa estar atrapalhando a obra do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, em cuja presença nos encontramos, a Sua palavra é fiel, verdadeira, digna de toda aceitação. Senhor, aqui ela foi trazida aos nossos corações, foi pregada como um prego, Senhor, está fixa, e ela não voltará vazia, antes fará o que lhe apraz. Ajuda todos nós, Senhor, para que possamos passar diariamente por esse processo, sempre dentro do processo da paz e da santificação. Ajuda-nos, Senhor, a Te servir melhor. Que possamos, Senhor, oferecer a Ti oferta voluntária, oferta, Senhor, de qualidade, oferta, Senhor, de voluntariado, de estar Te servindo, cultuando a Ti, fazendo a Tua obra com amor e sinceridade. Nos abençoe, Senhor, em Cristo Jesus. Visita esse coração, essa alma, que porventura está com uma raiz de amargura. Senhor, o Teu sangue também tira a raiz de amargura, porque nos purifica de todo o pecado. Visita essa alma angustiada, entristecida, Senhor, por situações das mais diferentes, Senhor, que acometeram o Teu filho, a Tua filha dessa tristeza. Bota a alegria do Teu Santo Espírito, a alegria da salvação, Senhor, e que possa continuar sendo aquele vaso totalmente usado em Tuas mãos, voltando a ter a Tua graça, a unção, a ousadia do Teu Santo Espírito. Nós Te agradecemos, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.